Contra a cultura. O Evangelho clama pelo diferente. Fala, seus cristãos cansados, graça e paz a todos os santos da internet. Que alegria ter você aqui com a gente para mais um estudo da Bíblia. Esse é o nosso último episódio da série sobre o Êxodo, dessa temporada, desse trimestre de 2025. Quanta coisa a gente já aprendeu até aqui, né? Já passamos sobre praticamente todo o livro do Êxodo. E hoje, nessa última lição, nesse último episódio, nós vamos para os 6 últimos capítulos que vão falar de uma verdade maravilhosa do plano de Deus, que a gente já viu até aqui no livro do Êxodo, né, de certa forma, a gente já passou por ele e tal, mas esses últimos 6 capítulos eles vão se focar especificamente nesse assunto, que é a verdade sobre o santuário, né? Quantas coisas a gente consegue aprender, e a gente viu não só que as verdades do Êxodo são sobre o santuário em si, mas como a verdade do santuário, ela meio que guia o Êxodo, guia os fatos, os assuntos, tudo parece girar em torno desse assunto, né? Parece que o Êxodo é sobre sair da escravidão e ir para uma terra livre, mas na verdade parece que tudo aqui vai girar em torno de estar diante desse santuário, com esse santuário no meio do povo, para que eles possam estar com Deus presente no meio deles e aprender mais sobre esse Deus, se relacionar com esse Deus, se relacionar com o caráter desse Deus, aprender quem ele é, né? Então essa verdade, ela guiou, como a gente viu na lição passada, né? A própria conversa que Deus tem com Moisés aqui, parece que não, mas tudo é sobre o santuário. O santuário revela quem Deus é, Deus se revela para Moisés, Moisés se parece com quem Deus é, e Moisés quer o santuário no meio do povo, né? Então parece que tudo gira no meio disso tudo. E hoje, especificamente, a gente vai conversar nesses minutos finais aqui da nossa série sobre esse assunto do santuário. E, novamente, para a gente poder conversar sobre esse assunto, está aqui comigo, Leonide Primo. Última participação sua nesse trimestre. Quer dizer que o meu contrato foi estendido, então? Olha aí, queridos, quem sabe... Aí o pessoal fala, aí não. Mas, de novo, é sempre um privilégio, um prazer estar com vocês, contigo aqui, Isaac, para a gente discorrer sobre esse livro. Como eu sempre falo, tão maravilhoso, tão fantástico e tão cheio de santuário que nem o livro do Êxodo. Olha só, quero propor um desafio para você. Se você curtiu a participação do Leonide aqui, escreve aí nos comentários, renova Leonide. Não vai ter muito renova Leonide não, eu acho que o pessoal não vai querer muito. Se você não gostou, cancela o Leonide. Isso, pode ser. Tá bom? Mas beleza, falando em comentários, né, por favor, deixe seu comentário aqui sobre o que você achou, o que você aprendeu sobre Deus, o que mudou na sua perspectiva sobre a Bíblia, estudando todos esses 3 meses sobre o livro do Êxodo, né? Deixa o seu like no vídeo para ajudar a gente a aparecer para mais pessoas também. E se você não está inscrito nesse canal, se inscreve, porque a gente tem muito conteúdo legal aqui, não só a lição, mas a gente tem o curso de teologia bíblica, a gente tem o curso de interpretação bíblica, ambos os dois na descrição aqui desse vídeo, você pode encontrar aqui a playlist, né? E a gente estava conversando aqui, a gente tá pensando em algumas coisinhas que a gente quer fazer pro ano que vem, com calma, com tempo, então você só vai ficar sabendo dessas coisas se tiver inscrito e assinar a notificação lá, senão tem certeza de uma coisa, o algoritmo do YouTube não vai mostrar essas coisas para vocês. Ele vai te mostrar fofoca da semana, prisão de político, né? Vai te mostrar os trends do TikTok, mas não vai te mostrar conteúdo bíblico. Olha só. Então, se inscreve, essa notificação, porque aí você fica por dentro do que vai acontecer. Mas vamos lá pro nosso último episódio, então. Vamos nessa, falar sobre o santuário. Inclusive, se você pega o livro do Êxodo, o Isaac falou sobre libertação e tudo mais, o título do Êxodo, inclusive, demonstra isso, mas metade do livro é sobre o santuário. Tem mais sobre o santuário do que sobre libertação, de fato. Olha que loucura. É verdade. Então, fique aí pra pensar. A questão que fica o santuário também não é sobre libertação? Olha só, mas libertação do pecado. Exatamente. Que é um mal muito mais enraizado do que a escravidão. Então, a escravidão do Êxodo, ela é só... Como é que era o termo lá que você apresentou pra gente no primeiro? Paradigma. Ou um prenúncio. Como é que é? Prenúncio de enredo? Prenúncio, um anúncio de enredo. Anúncio de enredo. Um anúncio de enredo. Então, claro que, tipo assim, a história acaba sendo historicamente sobre isso. Sim. Mas o Êxodo já é digamos assim, um anúncio de enredo do restante da Bíblia. Perfeito, fechou. Né? Uhum. E o santuário agora é essa ação de Deus de trazer a libertação final e definitiva do maior de todos os senhores de escravo. Que é o pecado. Que é o pecado. Esse senhorzinho sem vergonha. Então, assim, o santuário, a gente vê isso, claro, muito forte no Êxodo aqui, a ideia da presença. Uhum. O que o santuário ele carrega a ideia da presença? Moisés falou, né, na lição passada, se a sua presença não for conosco, né, tal. Quando a gente pensa em presença de Deus, a gente é remetido de volta ao Éden. Perfeito. A Gênesis, capítulo 1 e 2. Que o Éden, que era um santuário.
Que era um que Deus santuário. habitava lá com o povo. Tanto que na viração do dia ele vinha O povo de duas pessoas. o povo de duas pessoas. Mas é povo. É o povo. É toda a humanidade. O povo de Adão. É toda a humanidade. Toda a né? humanidade. Deus falava com toda a humanidade, no caso um casal e tudo mais. E qual que é o grande exílio que o povo recebe? É o exílio da presença de Deus. Exato. Muito mais do que ser expulso do jardim, eles são expulsos da presença de Deus. Uhum. Por causa que é isso que o pecado faz, ele nos exclui da presença de Deus. Nos afasta. Né? Então, a ideia, quando a gente fala de salvação, se a consequência do pecado é a exclusão da presença de Deus, o que é a salvação, Leonide? Essa reconexão. É a presença novamente. A gente falou sobre isso no estudo passado, né? Como que o santuário, o sacrifício tende a abrir esse caminho, né? Essa ponte sobre o abismo para levar de volta a Deus, né? Esse é o principal papel do santuário de fato. Nos reconectar à presença de Deus, fazer com que a gente esteja na presença dele, sendo a imagem e semelhança dele. Que é o pouco que Moisés experienciou na semana passada, não, mas no estudo que a gente fez semana passada. Nos capítulos anteriores aqui e tal. Isso. Então, assim, o santuário, de fato, ele vai mostrar algumas verdades pra gente. Primeiro, a salvação ela se dá por meio da presença de Deus. Perfeito. Porque nós só podemos ser salvos do nosso final, do final, no caso, da nossa destruição, né, da finalidade da nossa vida, se a gente se reconectar com aquele que é o Criador, que é a fonte da vida. Agora, para isso, precisa haver algo muito importante para consertar essa ruptura, que é o perdão do pecado. Exato. E o santuário vai mostrar pra gente que o perdão do pecado só é possível no derramamento de sangue. Sem derramamento de sangue, Não há remissão perdão. de pecados, não há Exato. perdão, né? E isso tudo vai apontar, de fato, para aquele que é, de fato, a intercessão entre nós e Deus. Exato. Que, Leonide, vou contar um segredo aqui pra você. Não é um boi. Não é Moisés. Não é Moisés Não é e nem um Moisés. boi. Quem que é então? Moisés é o grande intercessor do Êxodo, né? Sim. Mas assim como a libertação do Êxodo é o anúncio, né, o paradigma da libertação do pecado, Moisés não é O libertador o grande de fato, libertador né? do pecado e o mediador entre Deus e o povo, e entre Deus e nós. Ele é, talvez, uma figura disso. Sim. Mas o grande intermediador de tudo isso é essa figura da qual o santuário também vai figurar. Então o santuário ele Nossa. figura a presença de Deus, ele figura o sacrifício, A salvação. que salva do pecado, que perdoa, e quem intermedia esse processo. Perfeito. Só que o santuário vai mostrar uma quarta verdade. Essas três coisas São uma só. são uma só. Que legal, que legal. Show? Então, Vamos podemos nessa, ir? né? Vamos, nessa. vamos sim. Acho muito legal quando a gente fala sobre o santuário, porque a gente tem a construção do livro do Êxodo acontecendo, a partir do 25, quando ele aparece pela primeira vez com uma ordem divina, né? Me farão um santuário. Você vai ter ali no 32 a 34 o momento que a gente falou nas duas últimas semanas, que é quando o povo dá uma de povo, né? Eles trazem o bezerro de ouro, adoram, eles erram e tudo mais. E a partir do capítulo 35, volta-se a falar do santuário. Começa-se com o sábado e depois vai para toda a construção do santuário até o capítulo 39 e 40, que é a construção, o término desse ambiente, e aí então a conclusão disso. Só que é muito curioso de que essa construção textual do texto, construção textual do texto, dessa narrativa, ela não é somente algo que aconteceu e Moisés deixou assim porque foi cronologicamente. Moisés também faz essa construção, o autor do livro do Êxodo faz essa construção, pensando também em uma outra história, uma outra narrativa na qual ele se embasa, na qual ele constrói a sua temática. Aí chama isso de intertextualidade, né? A conexão entre um texto e outro. Exato. Da Bíblia, como eles apontam para a mesma verdade, Perfeito. a partir de uma conexão. Intertextualidade. Intertextualidade. Inclusive a gente trabalha na intertextualidade sobre um conceito de embaixador. Quando a pessoa, o autor bíblico, cita um outro texto, não está só citando para fazer uma referência, como alguns filmes têm hoje em dia, né? Ah, vi aquilo lá, entendi a referência. Não. Ele traz todo o peso daquela primeira história, como assim um embaixador faz também. Quando ele se muda de um país para o outro, ele traz todo o peso daquela nação para a nova nação dele, certo? E assim também é com esse texto. E eu quero fazer você reparar qual que é isso de uma forma bem didática. Então, rapidão, então. Vai lá. Só para eu ver se eu entendi e o pessoal de casa entendeu. Beleza. Você está falando que quando um autor posterior, né, logicamente, para ele citar ele Não tem como ser anterior. Senão aí é revelação. Isso. Né? Mas assim, ele vai citar alguém. Ele não está só pegando uma frase e falando que frase bonita, vou usar. Isso, não é isso. Ele está querendo que você, leitor, ao ler essa frase, traga à memória todo o contexto na qual aquela frase primeiro apareceu originalmente. Exato. Todo o peso dela. Então, assim, acho que você vai para esse caminho, mas quando a gente fala aqui de sábado, qual a primeira vez que apareceu sábado? Gênesis 2. Não, então, o desatento vai falar assim, Êxodo tá. 20.
Ah, perfeito. Atenta aí, ó. Só que a mulher fala assim, não, o sábado é anterior a isso. Uhum. Né? Por exemplo, quando os fariseus chegam para Jesus e falam assim, não, mas lá em Deuteronômio, Moisés falou do divórcio. Sim. Aí Jesus fala assim, não. Lá em Gênesis 2, Teve um casamento. entendeu? Então, assim, tudo isso tá na discussão. Exato. Então, quando você quer falar de casamento, ou do sábado e tal, você tem que levar em consideração tudo aquilo que o texto anterior ele vai representar. Então, por exemplo, você vai falar do sábado, você tem a criação, você tem os 6 dias, você tem o processo que Deus fez, todo esse caminho. Então, acho que é mais ou menos por aí que você vai chegar. Exato, é exatamente isso. Então, vai lá. Então vamos lá. Quando o santuário então ele vai ser passado para Moisés e construído, ele tem uma outra história como pano de fundo, que ele está trazendo todo o peso dessa história para essa nova narrativa. E é muito bonita a construção disso, porque você percebe isso de forma bem didática no texto. Então vamos fazer o seguinte, você que está em casa aí, eu vou pedir pro pessoal de casa pegar talvez uma caneta, um papel, ou na própria Bíblia fazer as marcações, para ele perceber de forma bem pausada e didática como isso acontece, tá bom? Tem uma frase que ela vai guiar essa construção da narrativa do santuário. Essa frase ela vai aparecer pela primeira vez em Êxodo capítulo 25, no verso 1, que é a frase seguinte, abra sua Bíblia aí, ó, Êxodo 25, verso 1 diz assim, ó, disse o Senhor a Moisés. Essa frase ela vai funcionar como uma marcação para estágios da construção do santuário. E ela vai aparecer aqui, Êxodo 25, verso 1. Vou até pegar minha cola aqui, ó. Ela vai aparecer também, ó, em Êxodo 30, no verso 11. Então, apareceu aqui no 25, aí você vai lá para o 30, verso 11. Essa frase vai voltar dizendo, disse mais o Senhor a Moisés. Aparece também no 30, Nesses dois contextos, ele está dando instruções para o santuário. Todos os contextos disse o Senhor a Moisés, a partir do 25, é a instrução sobre a construção do santuário. Então sempre que ele fala, disse o Senhor então a Moisés, ele vai dar uma Isso. instrução do que precisa ser feito no santuário. Perfeito, perfeito. Então vamos lá, Êxodo 25, verso 1, Êxodo 30, verso 11, Êxodo 30, verso 17, Êxodo 30, verso 22, Êxodo 30, verso 34, então olha quando ele apareceu no capítulo 30, né? Êxodo 31, verso 1, que é um dos mais legais, porque é quando Deus vai falar que trouxe Bezalel. E a última vez que isso aparece é em Êxodo 31, o verso 12, que é a expressão, disse mais o Senhor a Moisés, verso 13. Tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás, certamente guardareis os meus sábados. Eu não sei se você de casa contou, mas apareceu, vamos de novo, ó. 25, verso 1, vou até pegar aqui que o negócio desceu, sem vergonha. Êxodo 25, verso 1, 30, verso 11, 30, verso 17, 30, verso 22, 30, verso 34, 31, 1 e o 31, verso 12. São quantas vezes, então? 7. 7 vezes. 6 dessas vezes são para falar da construção do santuário. E a 7ª vez é sobre o sábado. Aí eu pergunto, onde será que você já viu isso antes? 6 vezes a expressão aparecendo, disse o Senhor, para se fazer algo, e a última vez fala sobre o sábado. A 7ª vez que isso aparece, qual é o verso? O 31, verso 12, que é justamente Quando a gente viu sobre o sábado. sobre o sábado. Então, 6 vezes sobre a construção do santuário e a última vez, a 7ª vez, sobre o sábado. Mas, Leonide, você está falando do capítulo 31 para trás? A gente já está no 35. Ah, então calma, coração. Acalme o seu coração. Por quê? Na história que a gente está pensando, houve uma expressão dizendo, disse o Senhor. Aí ele falava, haja. E depois eu vi uma resposta. E houve. Da mesma forma como acontecia lá, acontece aqui. A gente está pensando numa história que você tem uma marcação clara de 6 vezes que vai acontecer tal Isso. coisa, e na 7ª vai acontecer uma quebra de padrão. Que é justamente o sábado. Acho que não precisa mais de trazer mais mistérios aqui, não, né? Aqui claramente está falando... Apocalipse. claramente falando sobre Apocalipse, não. Sobre a criação, né? Sobre a criação. Então aparece 6 vezes Deus dizendo, diz o Senhor, haja luz, houve luz, haja luzeiros, haja isso, haja aquilo. E aqui também, na história da construção do santuário, a mesma coisa. 6 vezes diz o Senhor a Moisés, faça assim o santuário, e a 7ª vez o sábado. Mas a gente está a partir do 35, né? Por quê? No texto da criação, havia uma ordem de Deus e uma resposta. Então Deus disse, haja luz e hageu luz. Não, houve luz, houve luz. Também na construção do santuário acontece a mesma coisa. Do 25 até o 31, é como se Deus dissesse, Moisés, haja faça. Santuário. Haja santuário, exatamente. Por quê? A partir daqui é só as instruções de como será a construção do santuário. E aqui você vai perceber outro elemento muito parecido com a criação, que são as repetições. É um texto extremamente repetitivo.
Tanto que você já deve ter percebido pessoas que falam que esse texto da construção do santuário ele é muito chato. Tem muita repetição, é cansativo, muito detalhe. Isso acontece porque isso também é uma forma de repetir e fazer o paralelo com o texto da criação. E aí, como eu estava falando, quando você vai partir do capítulo 35, você começa no 35, verso 1, a falar sobre o sábado de novo. Ele começa justamente do ponto que ele parou. E do 35, verso 4, ele começa falando sobre as ofertas para o santuário. E agora começa de fato a construção do santuário. E do 35 até o capítulo 39 é o santuário sendo construído. Então, dos 25 ao 31, haja santuário. Do 35 ao 39, houve santuário. E se ainda assim você está achando que eu sou doido, pode acontecer. Eu convido você até o capítulo 39. Fique tranquilo, não é o fim da lição, não é o fim da discussão, a gente vai falar mais sobre voltar. vai voltar. Mas como a gente está falando de estrutura e marcação temporal ao longo do livro... Isso, vamos para o final. A gente vai precisar ir lá para depois voltar aqui. Perfeito. Então, Êxodo 39, o verso 32. E aqui eu vou convidar você de casa a abrir sua mente, prestar atenção. E se você tiver aí a Bíblia e quiser abrir em Gênesis capítulo 2, do 1 ao 3, e deixar aberto, e no outro você abre o Êxodo 39, do 32 até o 43, é legal para você reparar como as coisas são bem parecidas. Então tenha em mente Gênesis 2, verso 3, lembra das palavras ali, e vamos ler agora Êxodo 39, verso 32. O texto fala bem assim, ó. Assim se concluiu toda a obra do tabernáculo, da tenda da congregação, e os filhos de Israel fizeram tudo segundo o Senhor tinha ordenado a Moisés. Assim o fizeram. Agora do 33 até o 42 é o que eles fizeram. E de novo uma repetição de tudo, uma elaboração de tudo que fizeram. E no 42, eu vou ler aqui, diz assim, ó. Êxodo 39, verso 42. Tudo segundo o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que a tinham feito segundo o Senhor havia ordenado. Assim fizeram, e Moisés fez o quê? Os abençoou. A conclusão da construção do santuário, ela vai usar as mesmas palavras da conclusão da criação do mundo. Aqui o narrador, eu acho que pode usar essa palavra, claramente está fazendo uma referência à criação. E ele está colocando a construção do santuário nos mesmos patamares da construção do mundo. Então, criação e santuário, elas estão no mesmo patamar. E o que eu acho mais fantástico, a gente já falou disso várias vezes, mas acho que é importante de retomar, de que tanto o sábado, no contexto da criação, quanto o santuário vão ter relação com a palavra descanso. Os dois vão prover descanso. Lá no Salmo 132, o santuário é chamado de casa de repouso, casa de descanso. E a ideia justamente é essa. Não só a construção é análoga, mas também a função dessas duas construções também é análoga. Na criação, o sábado ele é dado como sendo o ápice da criação. Para quê? Para que haja descanso do ser humano e uma conexão entre a humanidade e a divindade. Aqui em Êxodo, a mesma coisa acontece. Um local é construído, um santuário é estabelecido para que um descanso seja promovido e haja conexão entre o Criador e a criatura. Então eu acho fantástico perceber esses paralelos, porque você percebe que não é só um texto repetitivo e cheio de... Ele tem uma intenção. Exato, uma intenção clara. Um design ali que ele é feito. E a pessoa que está lendo o Pentateuco, ela fala assim, eu já passei por isso antes. Já vi isso antes em algum lugar, né? Aí você volta lá e fala assim, nossa, mas aí você começa a comparar, né? Então você vê que muitas vezes a gente faz aquele ano bíblico, não, eu preciso ler a Bíblia em um ano. A pessoa sai correndo desesperada, porque ela tem que cumprir em um ano. Sim, e tem que ler 30 capítulos no dia. 93% das pessoas nunca passam do Êxodo. Exato. Gênesis é legal, historinha. Êxodo, historinha, até metade. E aí repetição. Aí curso de arquitetura, tá vendo? Curso de arquitetura é boa. Chato, aí ela chega em números. Piorou. Aí tem historinha ali, mas você tem que garimpar as historinhas. Aí Levítico, você pior ainda. É festa, é ritual, não sei o que lá, bababá. Deuteronômio, um monte de sermão lá. Josué, voltamos pra historinha. Mas é difícil você passar por isso tudo. Sim. Só que tudo isso está girando em torno de algo que é fundamental a gente compreender. Verdade. E tudo gira em torno do santuário. Aí eu falo assim, mas até a criação gira em torno do santuário? Não. A criação é o santuário. Perfeito. O santuário é o santuário. Tanto que tem um autor chamado Abraham Heschel que ele vai falar que o próprio sábado é um santuário no templo onde Deus vai ser adorado. Então Deus não só faz um santuário na criação, que é o Éden, ele faz um próprio santuário no templo, Sim. que é o sábado. O que isso quer dizer? Por exemplo, eu
eu tenho lá a barraca, o tabernáculo. Sim. Aí vamos dizer que eu, israelita, eu preciso viajar para uma viagem de negócio. Aí eu vou para muito... Aqui, eu não posso adorar Deus, porque eu tô a quilômetros de distância do santuário. Perfeito. Mas Deus está falando o seguinte, olha, aonde quer que você vá, tem uma coisa que sempre vai estar com você, o tempo. Não tem como você se esconder do tempo. Você for lá para as profundezas debaixo do mar, o tempo tá passando. Vai estar te perturbando lá. E você vai chegar no 7º dia do mesmo jeito. E quando o 7º dia chegar, esse templo no tempo, o que isso quer dizer? Que a presença de Deus, ela se faz, e claro, isso é pedagógico, né? Deus só vem no sábado, né? Pra muita gente, Deus só existe no sábado, né? Não. Ele existe também na segunda. Só que a ideia é justamente trazer você até esse templo. Sim. É você ir buscar a presença de Deus, e aí, de novo, o sábado reafirma, olha, eu sei que na sua vida, você vai estar o tempo todo buscando atrás dos seus interesses, dos seus trabalhos, das suas coisas, você vai separar um momento pra mim aqui, que é santo. E eu acho muito impressionante, porque tanto lá no relato da criação quanto aqui, essa ideia de santificar o sábado, ela é um exercício de você entrar na santidade desse sábado e não abençoá-lo per se. Porque o sábado, diferente de várias das outras coisas, ele já é santo. Perfeito. Deus fala assim, Deus o abençoou e o separou, de novo. E é a primeira coisa feita santa na Bíblia, que é o tempo. Deus não santifica primeiro um espaço geográfico, ele santifica o tempo de fato. E essa coisa que ele chama, vamos se encontrar no tempo. Exato. E aí, aqui, com o povo, ele tá falando a mesma coisa. Ele falou assim, olha, vocês precisam entender isso, porque pra gente não voltar naquela ideia do bezerro, né, de conformar Deus a uma coisa. De novo, é a pedagogia de Deus ensinando o povo ali, tempo a tempo. Então, assim, ó, o sábado vai ser para vocês... E eu acho muito curioso que o sábado, ele precede a construção do santuário. Sim. Ele tem as instruções, que culminam no sábado, mas aí o sábado marca também o início. Perfeito. Dos trabalhos. Isso me lembra uma coisa muito interessante, né? Deus, ele... A gente tá falando de criação. Sim. Ou de santuário? Dos dois. Ah, tá. Deus cria. Deus faz todo o trabalho, todo o processo. Quando você vai pro Êxodo, Deus liberta, Deus vai lá, separa Moisés, liberta o povo, traz, providencia, tal, cuida, traz até o Sinai. Agora, é isso que você vai fazer. Perfeito. E pra gente comemorar o que vocês vão fazer, vamos descansar, vou abençoar o sábado. Lá na criação, Deus constrói, faz, cria, haja, ouve, e ele fala assim, Adão, você vai ser responsável por cuidar, manter, palavras interessantes, né? Cuidar guardar, e manter. Guardar e guardar. Enfim. E aí, beleza, essa é a sua função. Beleza, Senhor. O que eu faço primeiro? Descansa. Descansa. A primeira coisa que Adão faz como humanidade, né, como ser humano de fato, é o descanso, né? E isso é maravilhoso, porque a gente sempre pensa, né, vou trabalhar 6 e descansar 1. Mas na lógica bíblica não é assim. Deus, ele fez o homem primeiro descansar 1, para depois trabalhar 6. Então, primeiro o descanso, a bênção, para depois vir o seu trabalho, a sua função, né? Então ele descansou no primeiro dia? Não, porque nos 6 dias anteriores quem trabalhou foi Deus. Exatamente. Tanto é, isso é muito importante, o descanso sabático não é do ser humano. Porque o descanso sabático tem a ver com conclusão de obra. E o que o homem fez na criação para estar terminando alguma coisa? Nossa, já comecei cansado. Ele não fez nada. Mas aí ele entra num descanso que não é dele. Ele entra num descanso que é de Deus. Ele entra para santificar algo que já é santo. Exatamente. E isso é legal, porque você está descansando não o seu descanso, mas o descanso de Deus, e entendendo que Deus provê o descanso que você precisa, quando você participa de algo que é dele. Uma curiosidade aqui, porque muitas vezes o inglês é diferente do português, eu queria saber como é que é no hebraico. Porque no português, o texto geralmente é lembra-se do dia de sábado para santificá-lo. No inglês, geralmente é remember the seventh day to keep it holy, ou seja, para mantê-lo santo. Você vê que a pessoa manja do inglês aqui. Mas você manda do hebraico. Eu vou precisar ler aqui agora. Então eu queria saber se no hebraico, e aí você pode ir procurando aí, não sei se você quer ver aí e tal, mas vai lá. Se no hebraico é a mesma coisa, a ideia é tipo assim, não, o ser humano vai exercer a ação de santificar, ou o ser humano vai exercer a ação de manter complementar, de mantê-lo santo, ou seja, de entrar e compartilhar dessa santidade. Isso é interessante, quando você olha aqui no texto original em hebraico, que ele vai falar de fato, lembrar do dia do sábado para santificá-lo. Só que aqui o santificá-lo, ele é um tronco, olha só, vou entrar aqui no hebraico hardcore agora, hein? Ele é um tronco de ação causativa, ele está no piel. Piel, que é um tronco de ação causativa, que você causa alguma coisa. Então você vai causar a santificação do sábado. Tá, então realmente eu estou exercendo uma atividade que torna o sábado santo. Só que aí você tem que lembrar que o texto de Êxodo 20, a gente já falou sobre isso, ele é construído sobre a ideia de imagem e semelhança. Você vai fazer porque Deus fez.
Então, o sábado não é que você vai santificar o sábado, não é isso. Deus já santificou o sábado. Tanto que o próprio texto vai falar isso lá depois, lá embaixo, ó. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, tudo neles há, descansou, por isso o Senhor abençoou e por isso o Senhor o santificou. Então, Deus já te santificou o dia. Só que também é o seu papel como imagem e semelhança também santificar esse dia. Então, no inglês, não está completamente equivocado para mantê-lo santo. Porque se você santifica algo que já foi santificado antes, você de fato está mantendo santo. Você está fazendo a manutenção ativa da santificação. Exato. Então, Deus ele abençoa, santifica e descansa. Logo, o lembrar do sábado para santificá-lo é mantê-lo santo, ou seja, entrar nessa santidade, compartilhar talvez dessa santidade que Deus exerceu. Aproveitar a bênção, que é a presença de Deus, e descansar. Nele descansar. Só que aí, uma pergunta. Vai lá. Deus santificou o sábado, o ser humano vai fazer uma santificação continuada. De manutenção. Ali. Mas se por um acaso eu, ativamente, desantificar ou fazer um sacrilégio em relação ao sábado e não santificá-lo, o sábado continua santo ou ele deixa de ser santo? Ele continua santo porque Deus santificou. Só que você perdeu o seu papel com mais semelhança de santificá-lo. Então, na verdade, o não santificar o sábado não é que eu vou desantificá-lo. Difamar o sábado, mas eu vou perder o que o sábado se propõe a ser para mim. Exato. O descanso. Exatamente. E aí você percebe que a melhor tradução seria, de fato, santificar a ele, né? Causar a sua santificação. Mas também, no inglês também não perde a sua, não. Sim. É dúbio ali, né? É difícil você traduzir. Mas então não fala assim, o que é você se esquecer do sábado? É você não entrar no descanso. E aí você não receber essa presença de Deus, né? Porque o sábado não tem nada de diferente do que os outros dias, né? Não tem, sei lá, 25 horas em vez de 24, não começa ao contrário. O que se faz diferente no sábado é que Deus se faz presente de forma especial. É a presença dele. Que é também o que faz especial no santuário. Porque o santuário, de fato, ele é um momento especial, o pessoal vai trazer as ofertas, vai construir, tudo bonito. Mas o que vai deixar esse dia, esse local, na verdade, especial de fato, é quando no capítulo 40, Deus ele acende o fogo ali e ele faz descer a sua nuvem para dentro do santuário. É a presença dele. É como se fosse a nossa vida. O que faz dela especial é a presença de Deus. Isso. E eu acho muito interessante essa questão do descanso e o mandamento do sábado, ele começar com o lembre-se. Porque quando você lê a Bíblia, assim, o lembrar-se e esquecer-se, eles exercem um padrão muito importante na narrativa em relação à obediência e rebeldia. Perfeitamente. Várias vezes, especialmente nos sábados, nos salmos, não nos salmos. Nos salmos você vê lá, assim, e o povo foi e desobedeceu porque se esqueceram do Senhor, o que ele fez, né? Sim. Quando você chega em Juízes, né? Juízes é muito forte esse refrão, né? Ele fala assim, esqueceram-se de Deus, o que não conheciam a Deus e tal. E não é que não tinha informação, né? A gente já falou disso aqui, desses termos aqui, não foi de não tinha informação, mas foi de fato um povo que veementemente não se importou com isso, né? Ou seja, não entraram nesse descanso. Exato. Deus promete que a terra, até muito como sinônimo desse descanso, o povo entra na terra, mas não entra no descanso. Sim. E aqui é bom, importante pontuar que no Êxodo capítulo 31 e também no 35 vai falar sobre o sábado, mas aqui não é a intenção do autor aqui, ou do próprio texto, só falar, não esqueça do sábado, tá, gente? É importante. A doutrina do sábado. A doutrina do sábado, não é isso. Ele está relacionando os dois textos, está mostrando como que o santuário faz parte ativa de promover esse descanso também. Então, o descanso sabático, ele é uma antecipação da eternidade. A gente está vivendo hoje o que vai ser na eternidade. Uma presença real com Deus. Lá na criação não tinha isso, porque já estavam na eternidade, mas tinha a ver com essa memória do que Deus fez, como hoje também tem, só ganhou um quezinho a mais. Já o santuário é o caminho que vai pavimentar esse descanso da eternidade. Então, através do santuário, eu tenho um descanso hoje, de uma realidade futura, através do perdão de Deus, e no sábado eu experimento de forma ativa o que será a eternidade. Uma completa e real conexão com Deus. Que legal. Isso, basicamente, a gente tá no domingo. Isso. Não, a gente tá no sábado agora, a gente tá falando sobre o sábado. É verdade. A gente tá no sábado falando sobre o domingo, né? A gente tá no domingo falando sobre o sábado. Mas, assim, muitas vezes a gente vai falar do sábado, Leonide, e assim, é basicamente assim, não, o que eu não posso fazer no sábado? Isso, uma lista de regras do que fazer e não fazer. Me parece que sempre que o sábado entra em cena na narrativa, é sempre falar assim, olha, eis tudo que Deus fez, descanse e agora comece a confiar nele e viva confiando nele. Então, a gente teve a instrução, marcando ali
essa Sim. passagem de tempo ali e tal, para chegar no sábado. Mas agora, do 35 em diante, a gente vai ter de fato a construção do santuário. Exatamente. Que é o que, basicamente? É o povo construindo o meio que irá salvá-los. Sim, e aí você percebe que é muito legal. Que é, de novo, ele vai repetir tudo o que ele já falou antes. Mas agora ativamente. Ativamente. O povo fazendo aquilo. Exato. Antes foi, faça. Agora vamos fazer agora. Então vai repetir todas as estruturas de fato. Então é o povo de fato trabalhando no seu meio de salvação. Então, mais ou menos espelhando, tipo assim, se você tem Deus fazendo a obra da criação, Deus trabalhando, aí ele descansa. O ser humano o imita no descanso. E agora o ser humano vai imitá-lo cuidando dessa criação que ele fez. Perfeito. Após o descanso. Aqui Deus, ele providenciou toda a instrução e os meios para esse santuário, e tudo que ele vai fazer por meio disso, descansemos, e agora vocês vão executar isso me imitando. Perfeitamente. Imitando, inclusive, o que o santuário que está no céu, que ele já falou isso aqui, né? Que o esse santuário que Deus fez e não o tal. homem, tal, né? Perfeito. Então, assim, mas o descanso ele vem antes dessa obra que eles vão fazer para a salvação deles. Então, aqui a gente já meio que vê a ideia da própria graça e misericórdia de Deus, de falar assim, olha, o descanso ele precede a obra, porque eu já fiz o que eu preciso ser feito mesmo, eu já fiz. Isso aqui é para manter isso fresco na mente de vocês, e vocês irem aprendendo e tal, mas sou eu que providenciei tudo isso, né? E aí eu acho muito bonito, porque aí a gente entra no restante do 35, e agora já indo para segunda-feira, né? A ideia das ofertas, né? Moisés ele vai falar pro povo, olha, venham, a palavra do Senhor dizendo, separe uma oferta pro Senhor e tudo mais. E eles, cada um, verso 5, de coração disposto, voluntariamente, traga por oferta ao Senhor ouro, prata, bronze. Aí ele fala de panos finos, né? Azul, púrpura, carmesim, que eram caros, né? Sim. Eram realmente coisa refinada, linho. Nada que trouxeram pro santuário era barato, viu? Não, até era a só, madeira era cara. Era só coisa preciosa, óleos, especiarias, azeite, de várias coisas e tudo mais. E o texto vai dizer pra gente, lá na frente, no capítulo seguinte, que Moisés teve que mandar parar de trazer. Foi demais. E olha que interessante, né? O povo começa a falar assim, não, o que o Senhor falou, vamos fazer. Aí não obedece. Eles vão lá e desobedecem. Mas aí Deus demonstra a sua misericórdia, a sua graça, o seu amor, dá a eles o descanso e fala assim, agora vocês vão responder a isso. E a resposta do povo é Moisés tendo que falar, chega, chega. Obrigadão, gente. Não, e imagina o seguinte, Leonid, que país que o povo fala, que o governante fala assim, olha, começam a trazer impostos pra gente fazer aqui a infraestrutura e tal, só que vocês vão fazer de coração de vocês. O que você acha que você tem que contribuir, você contribui. Vai aí, né? E aí que país, na história do mundo, o governante veio a público e falou assim, gente, chega de contribuir com o governo, que vocês já contribuíram demais. Tem mais do que a gente precisa. Foi duas coisas que ninguém faz, né? Dar segundo o seu coração, então dá o quanto você quiser. E segundo, para de dar, chega. O nome é imposto porque é imposto a nós, né? É obrigatório, assim, você tem que contribuir porque senão você é preso, você é processado, Não, ele fala assim, ó, doem o que o coração de vocês mandar. E o coração deles está associado a isso que Deus já ofereceu a eles. Isso, a gente tem que lembrar que isso aqui acontece de fato depois do episódio do Bezerro de Ouro, onde o perdão de Deus foi mostrado de uma forma fantástica, né? Eles veem, inclusive, a face de Deus, de Moisés brilhando, e agora, motivados a esse perdão, a essa revelação e essa glória, eles falam, meu irmão, vamos, se a gente doou pro Bezerro de Ouro que estava errado, agora que é pro certo, vamos com tudo. Sim. Não, então, assim, isso me lembra muito o episódio, por exemplo, de Zaqueu. Baixinho, quase um anão. Morava em Jericó. E assim, Zaqueu, ele é aquele cara que defrauda as pessoas, ele é um cobrador de impostos, né? Ele tira das pessoas, ele não doa para os pobres, na verdade ele tira de quem tem menos ainda que ele e tal, ele constrói toda a sua riqueza oprimindo as pessoas, né, pelos impostos de Roma e tudo mais. E aí quando Deus ele não chega para Zaqueu e fala assim, Zaqueu, você tá errado. Você precisa fazer isso, isso e isso. Eis aqui os mandamentos. Ele chega e fala assim, não, vou lá comer com você, vou colocar minha presença na sua casa, vou me tornar teu amigo, você vai sentir minha presença e tudo mais. E ele fala assim, olha, e aí ele fala assim, olha, quer saber? Nós estamos de boa. Sim. E aí Zaqueu sente a graça de Deus. E ele fala assim, olha, eu tô tão feliz, e aí eu vou responder a essa graça. E aí, Leonid, a lei, quando a gente lê aqui a lei de Moisés, ela dizia quanto você precisava restituir alguém que foi defraudado. Exato. E ela dava uma estimativa de oferta para os pobres, mais que era de 10% ali, como se fosse um dízimo para os pobres ali e tal, e o quanto você deveria ressarcir. Zaqueu, ele fala assim, olha, eu vou dar metade do que eu tenho para os pobres. A lei dizia o quê?
10%. 10%. Só Zaqueu a falou- dízima. Zaqueu falou assim, vou dar metade, 50%. Uhum. Disse assim, ó, se você roubou de alguém, você vai dar em dobro, não é? Sim, exato. Zaqueu fala, eu vou devolver 4 vezes mais. Eu falei, mas Zaqueu, Ele a vai devolver lei... o dobro do dobro. Eu falei assim, Zaqueu, a lei diz que é o dobro, não precisa de 4 vezes, não, mas eu quero dar metade. Mas você tá fazendo isso por quê? E aí Jesus fala, hoje entrou a salvação nessa casa. Uhum. Por quê? Aí a pergunta é, a salvação entrou porque Zaqueu resolveu ser generoso? Aham. Ou Zaqueu tá respondendo à salvação que entrou na casa? E a salvação sendo o próprio Cristo, né? Que literalmente entrou naquela casa, né? Então, o que tá mostrando pra gente aqui, ó, Deus ele falou assim, ó, apesar do que vocês fizeram, que foi um Uhum. pecado gravíssimo, vocês traíram minha confiança, vocês criaram uma ruptura, assim, tremenda na nossa relação, Sim. logo depois de eu ter explicado pra vocês o que eu não queria, né? A mesma coisa que um casal falou assim, olha, faz tudo que você quiser, só não faz isso daqui, porque isso aqui eu tenho um trauma de infância, sei lá, só não faz isso aqui. E o cara vai lá e faz logo isso. Aquilo ali. Poxa, mas, né? E aí você cria uma ruptura na relação. Sim. Como é que essa relação continua? Confiança se perdeu, né? Deus falou assim, olha, não sei se dá pra gente prosseguir. Não sei. Mas ele falou assim, não, Deus, o Senhor é misericordioso, vai. E Deus falou assim, tá bom. Não só vou perdoar vocês, como a minha presença vai estar com vocês. Isso é muito legal. E aí ele fala assim, e vocês podem descansar em cima dessa verdade. Vocês Uhum. podem pegar o 7º dia aqui e descansar, porque vocês vão entrar agora no trabalho de construir o santuário, mas tudo isso é só para representar o que eu já fiz. Exato. E aí o povo fala, nossa, diante do que a gente fez, essa é a resposta desse Deus? Toma, toma. Pega tudo. Não, mas chega, pelo amor de Deus, para, já tem ouro demais, já tem carmesim demais, sabe? Isso é legal porque o que eles vão fazer doando pro santuário emula e relembra muito o que os egípcios fizeram para com eles também. Sim. Quando eles saíram, que tipo, Deus agiu lá dando favor aos olhos dos egípcios, eles doam tudo que eles têm. Aqui também. Então, no final, essa graça, ela vai ser demonstrada em relação para o povo, mas o povo responde também isso para Deus de volta, né? Então, tipo, a palavra oferta acaba sendo a melhor palavra para isso, né? Aquilo que eles receberam, eles também dão de graça. E é também um pouco do nosso movimento quando a gente oferta também, né? A gente percebe que a graça de Deus nos abençoou tanto que o mínimo que a gente pode fazer é devolver um pouco ou dar um pouco do que a gente tem a ele, né? No caso do dízimo, devolver, no caso da oferta, dar como uma forma de gratidão, né? Sim. Movendo aqui para terça-feira, acho que a gente avança aqui para o capítulo 36, Uhum. que vai ecoar bastante aqui nos capítulos seguintes, né? A gente vai ter basicamente do capítulo 36, verso 8, até o 39, verso 30, as repetições daquilo que já foi passado, né? Isso. As construções de todos os móveis e tudo mais, né? Você já falou um pouco disso, mas eu queria que você reiterasse, né? Por que o objetivo dessa repetição? Deus ele fala nos capítulos anteriores lá do 26, Uhum. instruções claras. Sim. Você vai fazer assim, 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 e agora o 36 e 39 mostra assim Podia- como Deus falou. a Ele gente vai podia só fazer. ter falado, né? E fizeram. E fizeram do jeito que Deus pediu. Exato. E que tenha dado tudo certo. Noé faz desse jeito, né? Deus passa a instrução toda, aí Noé fala, e no texto de Noé, né? E Noé fez tudo o que o Senhor ordenou. Mas aqui tem muita repetição. E como eu falei, isso vai acontecer, primeiro, porque está emulando lá o texto da criação. Então, na criação você vai ter muita repetição, porque na criação tem um propósito, que é a quebra da repetição. Então, olha só que bonito, né? Cada dia da criação você tem uma coisa sendo trazida à memória com muita repetição, muita repetição, muita repetição. Isso nos 6 dias. O 7º, ele rompe com essa repetição e não traz quase nenhuma das palavras usadas antes. Então você não tem, por exemplo, dizendo, e disse Deus, haja 7º dia, e houve o 7º dia, e Deus viu que o 7º dia era bom, houve tarde de manhã o 7º dia. Não tem isso. Por quê? Porque o autor da criação, ele quer trazer a memória, quer trazer isso bem evidente, que o foco do texto é o sábado. Então, em Gênesis, o foco do texto é o sábado. E aqui, quando ele vai citar esse texto, ele vai trazer os mesmos elementos e as mesmas repetições, com o propósito, primeiro, de emular o que foi feito lá, e no segundo, de mostrar que esse modelo que Deus passou no monte, lá em Êxodo 25, verso 9, ele vai ser repetido ao pé da letra. Então, não só o povo fez, como vai ser dito de fato o que o povo fez. Então, só para ressaltar essa forma como o povo de fato obedece cada passo. Sim. E de novo, assim, Deus ele está restaurando a confiança que o povo quebrou. Uhum. Né? Então, de novo, a gente falou na semana passada, né? Aquela ideia de você, eu quero demonstrar que eu obedeço a Deus, então vou colocar uma Bíblia
na fundação Enterrada. da minha casa. Aham. Tá reiterando o seguinte, olha, mais do que você dizer tudo que o Senhor falou faremos, Uhum. faça de fato. Tipo assim, eu já dei a instrução, eu quero que vocês andem na minha palavra, vocês são meu povo e tudo mais, então vocês vão de fato obedecer aquilo que eu propus. Então, agora o povo de fato está começando a entender isso. Claro que vai ter altos e baixos, vão cair, vão voltar, mas assim, essa relação de restauração precisa continuar com o povo de fato andando na palavra de Deus. Sim. E o texto vai mostrar pra gente que aquilo que o Senhor tinha dito sobre a instrução do santuário é aqui que eles vão fazer. Até porque a gente tá falando de algo que é crucial pro plano da salvação, que é o santuário. Perfeitamente. E tudo que ele vai emular. Então assim, olha, quando a palavra é relacionamento com Deus, a presença de Deus e o plano da salvação, precisa ser exatamente como Deus falou. Uhum. O ser humano não tem o que dizer aqui. Exato. Em momento algum, às vezes, falou assim, Senhor, o senhor falou aqui azul, mas que tal rosa? Pensei aqui numa cor melhor, né? O senhor falou aqui esse móvel, mas seria muito mais eficiente? Não. É do jeito que Deus falou, porque a salvação vai vir da palavra de Deus, daquilo que Sim. ele falou, do assino do Senhor, né? Então o ser humano não interfere aqui, ele só executa, Uhum. né? E também, da mesma forma, né? Tipo, na criação, Deus estabeleceu o que ele queria de nós. E o ser humano entra no pecado quando ele fala assim, Deus falou, mas Eu acho que tem uma parada melhor do que e Deus se a disse, gente né? fizer assim? E se Sim. eu definir, né? Uhum. Então, muito mais do que, eu vou colocar uma Bíblia como fundação da minha casa, é eu andar no assento do Senhor. Como é que Exato. as minhas ações vão ser, os meus relacionamentos, a minha obediência a Deus, ela precisa estar na prática e não só na forma da coisa, né? E a gente discutiu umas lições atrás, quando a gente falou sobre Êxodo 25, sobre esse modelo, né? Me farão um santuário segundo todo o modelo que eu te mostrei no monte, né? E essa parte dessa repetição constante também é esse modelo que Deus demonstrou, né? Porque Deus basicamente vai passar as medidas, e quase como Deus pegasse uma fita métrica para Moisés e falasse, as medidas são essas aqui e tal. E ele passa tudo, e o povo faz conforme isso de novo. Então, esse formato, ele mostra esse modelo. Mas não só um modelo que foi mostrado, mas também um modelo para outra coisa. Como você comentou, né? O santuário ele é um modelo para a salvação. Então, cada móvel usado, cada ritual estabelecido, cada roupa usada, ela vai ser uma demonstração de uma forma de Deus atuar na salvação do ser humano. Então, a gente sabe que o santuário ele vai ser repartido em 3 partes, né? Temos ali o pátio, o santo e o santo dos santos. Uhum. O pátio é a parte externa do santuário, então vamos... Tipo cercado, que Isso. vai delimitar a área. Você tem o cercado de fora, aí dentro desse cercado você tem o pátio, que é onde todo mundo pode ir, qualquer pessoa pode Então participar. imagina um grande retângulo aqui, Isso. né? Aquela delimitação, como se fosse um estádio de futebol ali, né? Tem Isso. toda a área demarcando ali o grande Demarcado retângulo. por tenda, por panos, né? Por véus e tudo mais. Estacas com panos que vão Isso. fazer uma cerca, né, Perfeito. de fato. Então isso vai delimitar uma grande área retangular. Isso. Essa área toda, digamos assim, é o pátio. Isso. Dentro desse pátio, Vai ter a barraca de fato. E essa barraca, então temos o pátio fora, aí tem a barraca, uma barraca também retangular, virada para o lado leste, o que também o Jardim do Éden também era virado para o leste, algo curioso. E nessa barraca vão ter 2 partes, que é o santo, dentro dessa barraca, e mais dentro ainda da barraca, separado por um véu, o santo dos santos. Então, até essa repartição em 3 partes também demonstra parte do plano divino na atuação com o ser humano em salvar esses seres humanos. esse processo de ir chegando cada vez mais perto da presença de Deus. Exatamente. E nesse sentido, dessas 3 partes, uma coisa que é muito curiosa é que em Êxodo capítulo 29, verso 37, ele fala que eles devem fazer expiação pelo altar, o altar de sacrifício, que é o primeiro móvel que a pessoa chegaria. Então ela entra no santuário, a primeira No coisa que pátio ela ali. vê no pátio é esse altar de sacrifício. Em Êxodo 29, verso 37, fala assim, 7 dias farás expiação pelo altar, esse altar de sacrifício, e o consagrarás, e o altar será santíssimo, ou santo dos santos, Uhum. e tudo que o tocar será santo. Então, você tem o santo dos santos sendo a parte mais interna do santuário, mas você também tem o santo dos santos sendo a parte mais externa do santuário, que é o altar de sacrifício. Um local onde todo adorador chega. Então o adorador chega lá. Ele se tornou santo ao entrar em contato com aquele local. Então não só onde Deus está morando, no seu trono é o Santo dos Santos, mas onde o sacrifício é dado e o perdão oferecido também é Santo dos Santos. E eu acho isso fantástico, porque cada pessoa tem acesso ao Santo dos Santos da sua maneira. O sumo sacerdote entrando dentro do santuário, mas o adorador também participando desse próprio sacrifício. Muito legal. E isso tudo era para emular, assim,
de uma forma totalmente humana, e especificamente confinada ao contexto daquela época, mas o processo de como o pecado, ele digamos assim, causa essa separação entre Deus e o homem, como isso gera dor, sangue no universo, né? Todo o pecado é uma violência contra Deus. Isso gera dor, isso gera ruptura na ordem do universo. E no fim das contas, o nosso objetivo é chegar no Santíssimo. Perfeito. Que é onde está a presença de Deus. O objetivo de toda a criação... Na sala do trono de Deus, né? É servir esse Deus e estar na presença dele. Só que você tem vários níveis de bloqueio. Sim. Só que antes de todos esses níveis de bloqueio... você já chega. Assim, por mais que nós estejamos separados da presença de Deus, todos nós temos acesso à presença de Deus. Já, imediatamente. Mesmo no pecado. Claro que a gente não pode chegar na total presença de Deus ali, tipo assim, do jeito que a gente tá agora. De ver a sua glória, né, como Moisés queria, né? A gente seria fulminar, a mesma coisa que você querer abraçar o sol. Né? Uma ideia não é muito boa. Acabou pra você, mas ainda assim você vê um processo, um caminho de chegar nessa presença que já começa logo na porta. Você abriu a porta, primeira coisa... E a presença dele sendo revelada, né? A presença dele a partir do... Sim. E talvez, lá no Santíssimo você tem a manifestação de Deus em todo o seu poder. O primeiro móvel nesse caminho do santuário para chegar na presença de Deus é talvez a maior de todas as revelações sobre quem Deus é. Exatamente. O sacrifício. É Farei passar diante de você toda a minha bondade. Então, a primeira coisa que a gente aprende dando o primeiro passo no santuário é Deus, ele é um Deus sacrificial. Porque aquele sacrifício ele estava apontando para o maior de todos os sacrifícios. Sim, o sacrifício dele mesmo, né? Que era dele mesmo. E tipo, você perceber isso, né? Como que ao chegar no santuário você já percebe esse Deus que se coloca como um cordeiro inocente que morre pelo culpado, né? Então, isso é até importante. O primeiro ritual feito ali naquele local, naquele altar, era justamente o adorador levar o seu cordeiro para receber um perdão, onde ele entendia agora, de uma forma bem visual, né? Como que o sangue estava purificando ele daquele mal. Só que o pecado que era tirado do ser humano não desaparecia naquela hora, né? Mas ele era transferido para o santuário através do sangue. Então, o sangue, ele carregava esse pecado para dentro da casa de Deus. Então você vai ter um dia ali dessas festas do santuário, o dia da expiação, que é o dia da purificação do santuário, né? Onde o próprio santuário é purificado dos pecados trazidos todos os dias no ano, né? Então olha como que o pecado é tremendamente duro e mau, né? De manchar a própria casa de Deus, né? E é isso que causa a grande separação ali e tudo mais, né? E de novo isso está revelando para nós, não só para o povo, o que é essa presença do pecado no próprio universo, né? Como essa mancha, nunca haverá um relacionamento íntimo de fato com Deus enquanto houver essa dúvida. Exato. Não da parte dele, mas da nossa. Será que Deus é quem ele diz que é? Se a gente não confia no nosso Senhor, como é que a gente vai se submeter a ele? Perfeito. Você não vai se submeter a quem você não confia. Então é o processo de Deus de ganhar a nossa confiança. Mas o que Deus tem a ganhar com a minha confiança? Deus não precisa que eu acredite nele. Quem sou eu na fila do pão? Mas aí de novo mostra o sacrifício dele, porque ele não tem nada a ganhar com essa reconciliação. A teimosia é nossa, Sim. As consequências do pecado são nossas, mas quem paga o preço de tudo isso é ele. E aí você percebe o amor dele de fato, né? De querer que seres tão pobres e tão sujos como a gente tenha uma vida eterna perto dele, né? E aí isso me remete de volta lá ao Senhor, me mostra toda a sua glória, me mostra todo o seu poder. Eu vou fazer passar diante de você toda a minha bondade. Senhor, agora no santuário, me mostra toda a sua glória e todo o seu poder. Eu quero entrar Primeiro passo. dos Santos. Primeiro passo, você vê o quê? A bondade de Deus. A bondade de Deus. Então a gente fala muito de, não, se eu chegar lá no Santíssimo, eu vou ser fulminado. Mas esse é o último passo. Sim. Antes disso tem todo um processo, né? E então, quando a gente chega no Novo Testamento, Deus fala assim, eu vou fazer passar diante da humanidade todo o meu poder supremo, absoluto, sobre o pecado e a morte. Ele manda o filho a dele. morte do meu filho. Exato. Essa é a glória de Deus, né? A escritora Ellen White, né, que os adventistas estudam bastante a literatura dela e tal, ela tem uma frase muito bonita, que ela fala assim, a glória do nosso Deus é se dar. A glória de Deus é se dar. O que torna Deus glorioso, de fato, a doação nele se doa. É o caráter dele de doar, né? Então, emular o caráter de Deus, emular justamente esse caráter benevolente, de se doar, de se entregar, de fato, assim... Que inclusive ele fala, né, que o maior no reino é aquele que mais serve. Que mais serve, que mais se entrega. Aí fala assim, então quer dizer que se eu... Não.
Ele tá falando dele. Sim, exatamente. Eu sou o maior no meu reino. Por quê? Porque eu sou aquele que faz o maior sacrifício. Uhum. E Né? por isso que ninguém vai ser maior do que ele, né? Porque ninguém se doou pela humanidade, só ele mesmo. E se eu posso me doar como Jesus fez. Uhum. Mas não vai salvar ninguém, filho. Pode ficar tranquilo, né? O problema é que a qualidade dessa entrega vem de alguém que precisa que alguém se entregue por ele. Exato. Jesus não precisa de alguém que faça isso por ele, porque ele é sem pecado. Então, o sacrifício dele é perfeito e absoluto. É o cordeiro sem mancha, sem defeito. Por quê? Né? De fato, ele não precisa ser redimido de nada. E isso é até curioso, que a imagem de um cordeiro sendo sacrificado, hoje em dia causa repulsa nas pessoas, né? O pessoal fica, como assim? O pessoal matava os cordeirinhos todos os dias, que coisa cruel e tudo mais. Mas isso tudo era uma forma didática de demonstrar para eles o que o próprio Deus faria. Então, parece ser uma parada muito bizarra hoje em dia de se fazer e tal. E até um parênteses aqui, se você acha isso muito bizarro, nunca vá para Samaria. Porque até hoje, o pessoal lá no Monte Gerizim tem um santuário lá que eles sacrificam os animais. Ainda hoje, 2025. Entrar no YouTube aí, você colocar, você vai ver. Então, não coloque. Cenas fortes. Cenas fortes. Mas, apesar de ser muito estranho pra gente, isso era uma coisa que o povo já fazia antes e também é muito didático. Para ele, primeiro, entender o que o próprio Cristo faria por eles, mas também para eles terem uma repulsa pelo pecado. Olha o que eu faço está fazendo com esse próprio pobre animal, né? Uhum. Imagina o que eu faço está fazendo com o próprio Filho de Deus. Isso. E com o meu próximo, comigo mesmo, no fim das contas, tudo mais, né? Então, esse é o grande problema do pecado. Então, o santuário, ele está emulando o céu. Exato. Então, e não só o céu, mas a forma como Deus trabalha na terra também. Eu diria que até o pátio ele tem mais a ver com a terra aqui do que com o céu de fato, né? Quando eu digo céu, é o seguinte, ele está emulando o reino de Deus, a forma como Deus rege o universo. Perfeito. Né? O céu aqui como o trono de Deus e todo o universo. Então, na verdade, assim, é muito mais como o santuário, assim, o santo dos santos é o próprio céu. Isso. É o lugar onde Deus se senta no seu trono para governar. Inclusive, a gente já mencionou isso aqui. O que fica no centro do Santo dos Santos? O trono de Deus, que é a Arca da Aliança. Que é a Arca da Aliança, o assento da misericórdia. Então, e dentro desse assento, você tem a lei. Ou seja, um rei, ele governa a partir de uma lei. Perfeito. Né? Então, de novo, você tem ali e tal. Mesma coisa que você tem lá no Éden, lá no jardim, que é digamos que é o santo dos santos do Éden, é o jardim do Éden. Lá você tem a árvore do bem e do mal, que é a lei de Deus. Que está no meio do jardim ainda. Exato. Então, é a autoridade, a lei de Deus para governar esse universo. Todas essas coisas, elas estão emulando isso. Então é como se no céu você tem a sala do trono. Hebreus vai usar muito essa linguagem, né? Mas Ezequiel também vai ter essa sala do trono sendo vista, ela sendo transportada. Exato. Então assim, você tem Deus reinando sobre o universo. Então é como se todo o universo fosse o pátio. E nesse pátio todo você tem ali a presença divina no seu trono, governando tudo isso, né? E ele convida todo o universo a se relacionar com ele. Só que o pecado, ele justamente causa essa ruptura. Perfeito. Dentro desse santuário. Né? Ezequiel vai falar que aquele que agiu contra Deus lá no começo de tudo, ele profanou o santuário. Ezequiel 28, né? Ele vai profanar o santuário, ou seja, ele vai trazer essa dúvida, essa quebra de relacionamento ao inserir essas ideias dele. Ele fala do comércio ali, né? Claro que ele está emulando ali duas verdades ao mesmo tempo, uma terrena e uma celeste, mas ele vai falar de que manchou essa... E aí o pecado é isso, é essa quebra de confiança em relação a Deus. E o santuário, acima de tudo, ele vai falar o seguinte, olha, foi você que quebrou a confiança. Sim. Mas eu vou assumir o prejuízo dessa quebra de confiança para que você confie em mim. Novamente. Foi você que quebrou a confiança, eu vou fazer de tudo para que você volte a confiar. Né? Apesar de que você que tenha sido isso e tal. E aí, na quarta-feira, Leonide, vem o papel da pessoa que vai fazer essa engrenagem acontecer. O sacerdote, né? O sacerdote, que é uma outra peça fundamental aqui nesse processo todo do santuário e tudo mais. Então, quando a gente chega no Êxodo 40, que é o último capítulo aqui já, que é quando o sacerdote vai ser estabelecido, a gente já está passando aqui 1 ano após a instalação do santuário. Sim. Então, do 39 para o 40 ali se passa praticamente 1 ano e tal, e Deus vai chamar agora, então, uma pessoa e a sua família, a sua descendência, para exercer esse papel de sacerdote. E aí, essa pessoa que é escolhida para exercer esse papel é uma pessoa que no processo sacerdotal de mediação entre Deus e o povo cometeu uma falha gravíssima. Ele burilou um bezerrinho de ouro, não? A grande razão que quase fez Deus não trazer o santuário foi liderada
Ah, mas foi a contragosto, foi a de pressão. Não importa, você foi o epicentro ali da coisa. Você era o líder, né? A responsabilidade Arão estava foi sobre esse ele. líder que fez o povo cair em pecado e tudo Sim. mais. E agora Deus fala assim, não, eu quero ele para tocar todo esse projeto de confiança. Olha só, o santuário ele serve como costura dessa quebra de confiança. Aham. Deus chama para exercer esse papel o cara que foi o epicentro dessa quebra de confiança. Ele que podia ter parado essa loucura, mas deu mais voz a isso, né? E aí Deu forma a gente volta para a questão do santuário. O santuário não é para fazer Deus confiar na gente. Não, É para fazer a gente confiar nele. exatamente. Então, o líder dessa quebra de confiança vai ser agora o líder Pra para a levar o reconstrução dessa confiança. Eu acho Legal. isso muito interessante, né? Uhum. Não foi os filhos de Moisés. Não, foi o próprio Arão, né? Moisés não é o grande líder que conhece Aham. Deus. Moisés já confia em Deus. Moisés não precisa de passar por esse processo. Ele já passou durante Sim. 40 anos esse processo. É o povo que precisa e talvez a pessoa que mais agora está desconfiada de Deus é Arão. Aham, de fato. Eu acho muito legal no capítulo 30, no capítulo 40 ainda, no verso 34, quando ele fala assim, ó, então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Aí ele vai falar quando a nuvem se levantava, o povo ia, o povo voltava e tal. Só que eu acho muito legal isso. O primeiro ato de Deus no santuário é ocupar o santuário por inteiro. Moisés inaugura o santuário, ele vai estabelecer, vai armar o negócio, ele vai ungir tudo, vai ungir inclusive os sacerdotes ali, Arão como sumo sacerdote. Mas quando ele termina tudo, a glória de Deus e a nuvem de Deus enche aquele lugar. E ninguém pode entrar. E isso é fantástico porque o livro do Levítico começa com isso, dizendo que a nuvem estava cheia, tanto que o primeiro verso, eu sei que aqui não é sobre Levítico, né? Mas o texto ele começa falando que o Senhor falou com Moisés de dentro da tenda. Então Moisés está fora da tenda e Deus está falando com ele. Então, por mais que o santuário esteja em pé, ele ainda não está em funcionamento, ainda não está em plena função, mas Deus já ocupou esse local. Deus está falando com Moisés de dentro, Moisés não pode entrar, e aqui os sacrifícios vão entrar agora como sendo um motor para permitir a entrada do ser humano ali, tanto que no livro de Números, o livro depois de Levíticos, o texto começa dizendo, no primeiro verso, de dentro da tenda, Deus falou com Moisés, mostrando que Moisés agora entrou na tenda. Só que o que eu acho fantástico disso tudo é mostrar como que uma coisa que o ser humano fez, Deus ele habitou. Deus aceitou o que o povo fez. E ele aceitou estabelecer essa conexão agora. E através desse modelo tão diminuto, talvez, em relação à grandeza que ele é, já demonstra como que Deus estendeu essa corda pra gente, né? Sim, sim. Eu tenho um pequeno texto aqui que eu queria até citar, mas eu acho que eu vou lê-lo para poder pegar toda a essência aqui e depois a gente termina com quinta-feira aqui. Mas o Êxodo, ele começa em trevas e opressão. Esse é o começo do livro. Escravidão e tal. Mas ele termina com a luz da glória de Deus enchendo o tabernáculo. Então ele começa em trevas e termina em luz. De servos de Faraó, agora eles servem ao Senhor Deus. Santo. Né? O povo passa da escravidão ao abrigo da presença de Deus. Ao descanso. Da escravidão eles vão para o descanso de Deus. E esse arco todo da história do livro do Êxodo, né, ele mostra que a verdadeira libertação não é só sair da escravidão humana, do jugo humano, mas entrar em um outro tipo de senhorio de um Deus que habita no meio do seu povo, de um Deus que quer estar junto com o seu povo. Então a narrativa aqui do Êxodo, ela transforma vítimas em povo santo. Ela leva o povo do deserto para o santuário vivo. Legal. De fato, por descanso, né? Onde de fato eles vão sentir essa presença salvadora divina que ela guia, que ela protege, que ela dá identidade para o povo, né? Então, muito mais do que para a terra prometida, eles estão indo para a presença de Deus. Sim. Então, o Êxodo ele é muito bonito por causa disso. E o livro, ele termina, e eu acho que eu vou até ler aqui, Êxodo 40, verso 34. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro, como você falou, né? E a glória do Senhor encheu o tabernáculo. A bondade de Deus encheu todo o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel seguiam adiante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, eles não seguiam adiante até o dia em que ela se levantava. De dia a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas. O que esses versos estão falando? Deus falou assim, olha, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Êxodo termina dizendo assim, olha, e Deus estava habitando no meio deles. É assim que termina o Êxodo. Que legal. Muito legal.
termina com um povo que aparentemente está sem Deus, não tem a presença de Deus lá, porque eles estão no meio da escravidão, eles servem um faraó, e termina com Deus falando assim, estou no meio de vocês podem sentir minha presença. Essa desconfiança que vocês causaram, eu estou trabalhando ativamente para consertá-la, né? E aí, finalizando aqui essa temporada e a lição aqui na parte de quinta-feira, aí a gente vai para o Novo Testamento e quando você chega no Evangelho de João, João vai dizer assim, e o verbo, a palavra criadora, a palavra que diz haja e ouve, a palavra que diz faça santuário e fez santuário, e eu vou habitar nele. E ela vê, essa palavra, ela se fez carne, e aí o grego vai dizer assim, ele tabernaculou entre nós. Ou seja, Jesus, ele assume uma tenda humana. Ele é a barraquinha que andava no deserto lá, que carregava a presença de Deus, a santidade de Deus. Ele vai ser essa barraca de carne. Ele é a representação total desse santuário agora entre os homens, né? E ali ele ainda usa, né? Ele tabernaculou e habitou entre nós, né? E habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E aí, quando nós olhamos para ele... Isso aí é uma intertextualidade com Êxodo 25, verso 8, né? João 1 aqui, ó. João 1 é assim, tudo, né? Mas assim, o que Moisés pede quando ele pede para que Deus possa habitar no meio deles? Ele fala assim, quero ver a tua... bondade. A tua glória, né? A tua bondade, glória depois da bondade. Né? E aí João fala, e quando ele se tornou carne e habitou entre nós, e fez seu tabernáculo entre nós, vimos a sua glória. E que glória é essa que os discípulos, que João viram quando eles habitaram com Jesus? O sacrifício. A sua bondade final, que é o sacrifício. E aí, Hebreus, o livro de Hebreus, ele vai pegar tudo isso e vai fazer essa costura para poder ensinar pra gente isso, né? Fala assim, olha, o tempo todo a gente tá falando de Jesus. Mas Antigo Testamento é sobre um Deus furioso, vingativo, tal. O Novo Testamento é sobre graça, sobre Jesus. O próprio texto de João, capítulo 1, né, vai falar sobre isso no verso 18, né? A graça, a lei veio por meio de Moisés, a graça por meio de Jesus Cristo, que foi quem revelou o Pai. A pessoa fala, não, então, Antigo Testamento, a lei, o Novo, a graça. Não é isso. Ele tá falando do próprio Monte Sinai. Que ali, então, em todo o momento, a graça sempre foi revelada por Cristo, porque sempre foi sobre ele. Nunca foi sobre nós e a nossa tentativa de cumprir a lei. Sempre foi a graça de Deus através de Cristo, através do Messias, sendo estendida sobre todos nós, porque o sacrifício principal e real é só ele. Sim. É tudo sobre ele. É tudo sobre ele no fim. Então, assim, Hebreus vai mostrar pra gente que o santuário é Cristo. E no santuário tem um sacerdote. Que é Cristo. E esse sacerdote, ele oferece um sacrifício. Que é Cristo. E o próprio tabernáculo é Cristo. Então, no fim das contas, você falou, é tudo sobre ele, né? Então, eu acho que a maior lição do livro do Êxodo é Deus nos liberta daquilo que nos impede de estar com ele. Esse é o propósito final, é nos trazer de volta para ele. E a escravidão é no fato de estar exilado da sua presença. Essa é a maior de todas as escravidões, ele está sujeito ao pecado. E é isso que o santuário visa reparar, e é para isso que Jesus veio no fim, né? E aí Hebreus tem essa linda frase, né? Agora a gente tem ousadia para entrar naquele lugar que antes era proibido. Por quê? Porque a graça de Cristo nos cobriu dos nossos pecados, e agora a gente pode ver a glória dele como a glória do próprio Pai. Amém. Né? Então é isso que é fantástico. Eu espero que você tenha aprendido bastante coisa com esse livro do Êxodo, assim, no meio dessa leitura às vezes meio enfadonha, tá escondido as gemas gloriosas, assim, essas pedras preciosas e tudo mais, né? E Êxodo, ele não termina exaltando a beleza do santuário. Não. Ele termina exaltando a presença de Deus. Essa é a beleza do santuário. Sim, né? De fato. Então, de fato, mais precioso do que tudo é a presença de Deus. E foi isso que Moisés aprendeu, né? A gente falou isso semana passada. Ajude Cristãos Cansados a continuar produzindo conteúdo cristão gratuito e de qualidade. Você pode fazer uma doação de qualquer valor utilizando a chave Pix que aparece na sua tela ou por outros meios de acordo com as informações aqui na descrição desse vídeo. Mas com certeza, o melhor jeito de você abençoar o nosso canal e o nosso ministério é compartilhando esse vídeo com outras pessoas. Que Deus te abençoe e obrigado por estar aqui conosco.